Olá pessoal, aqui é Vera Carvalho do canal Ler e Crescer. Estou de volta com mais um trecho da obra que eu estou lendo com vocês. Qual é a tua obra, do Mário Sérgio Cortella? Ainda estamos no capítulo Liderança, que é um capítulo um pouco longo, mas terminando já. Esse é o penúltimo capítulo de Liderança. Capítulo extremamente especial. Vem comigo que você vai gostar, tenho certeza. Aproveita e curte esse vídeo. Compartilha com pessoas que você sabe que se interessam por uma boa literatura e gostam de ouvir leituras, ainda mais com esses comentários que a gente vai acrescentando aí nos momentos oportunos. Chama as pessoas, por favor, e compartilha com as pessoas, curte e que segue meu canal, ok? Vamos lá? Esses combinados são importantes porque o YouTube precisa perceber a relevância do nosso tema para poder passar para mais pessoas e o canal poder dar continuidade e seguir adiante, né? Vamos lá? Então vamos lá. Hoje, olha só que legal. O título é Cafezinho com Açúcar, Adoçante e Propósito. Ai, eu amo esse tema. Eu como terapeuta, adoro falar de um propósito e eu como pessoa amo café. Tem mais alguém aí que curte café como eu? Eu sou uma... cafezeira, cafezola, sei lá eu como é que a gente vai chamar, entendeu? Café mania. Vamos lá? O líder é aquele que inspira, que anima as pessoas a se sentirem bem com o que fazem e a se sentirem integradas à obra. A gente já estava falando, né? O último capítulo foi bem sobre essa parte de liderança, a diferença de ser líder e ser apenas um chefe. Inclusive, propus algumas reflexões nesse sentido, para você que se considera um líder ou exerce um cargo de liderança, ou até mesmo um pai, mãe, né? Alguma pessoa na família, você tem que se vigiar o tempo todo nesse sentido, porque há uma vírgula para você deixar de ser líder e passar a ser somente chefe. Policie-se, é muito importante. Vamos lá? 2 anos depois de assumir a Secretaria da Educação da cidade de São Paulo, Paulo Freire foi para outras atividades e eu assumi a secretaria. Não quero ser demagógico, mas eu tinha aprendido com Paulo Freire e queria ser líder também para aquelas pessoas que estavam ali na Secretaria da Educação, que é uma máquina imensa. Pense o que é a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Gigantesco, né? Eu fui uma virgulazinha lá quando eu trabalhei 26 anos na educação de São Paulo. Vamos lá. Na época eram 700 escolas, 1 milhão de alunos, 45 mil professores presentes, eu estava nesse meio. A maior secretaria da cidade de São Paulo é a da educação. Acho que nem eu tinha essa consciência, agora tomando até um susto. Eu que fiz parte dela durante tanto tempo, né? Só os orçamentos dela, no início dos anos 2000, eram de 3 bilhões, verba maior que o total de alguns estados brasileiros. Uma máquina, né? Eu despachava no 13º andar de um prédio na Avenida Paulista. No mesmo local ficava a contabilidade, onde uma menina passava o dia inteiro fazendo nota de imprimo para liberação de verba. Ao lado dela, as máquinas de cópias, nas quais o menino passava o dia inteiro reproduzindo materiais. E do outro lado do andar, ficava a cozinha, onde a dona Carme fazia o café e nos levava nas salas. O que eu percebi? Que aquelas pessoas não estavam animadas. Embora elas estivessem numa atividade importante e eu dissesse para elas que a educação era uma coisa fundamental, havia um problema. Elas não conseguiam reconhecer a obra. Porque o menino que tirava cópia de documentos achava que o trabalho dele era tirar cópia de documentos. A moça que fazia a nota de empenho achava que o trabalho dela era fazer nota de empenho o dia inteiro. E a mulher que fazia café achava que a obra dela era servir café. O que eu comecei a fazer? Cada vez que eu saía para visitar uma escola, inaugurar uma outra, ir a uma reforma, a uma festa, e essas atividades ocorriam quase todos os dias, comecei a levar um deles comigo no carro oficial. Olha que brilhante é esse Cortella, maravilhoso, né, gente? Fazer a pessoa se sentir pertencente ao processo.
Você se sente pertencente naquilo que você trabalha, na sua família que seja? Você se sente ouvido? Você se sente correspondido? Você se sente participante importante nas coisas diárias, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com você mesma? Você se dá a devida importância? Gente, isso é fundamental. Se ninguém te valorizar, valorize-se você mesmo. Começa por você, porque quando você se valoriza, as pessoas aprendem a te dar o devido valor. Tá aqui primeiro. Escuta aí. Então vamos lá. Cada vez, isso já falei, levava o menino que tirava cópias, a menina que fazia nota de empenho, a dona Cami que servia café, e comecei a fazer isso com outros funcionários. Qual foi o efeito? Tá curioso? Eu também. Eles começaram a enxergar a obra. O menino que tirava cópia o dia inteiro começou a entender que o trabalho dele não era tirar cópia, aquilo era função, né? Era fazer educação. A moça que fazia café percebeu que o fato de ela passar o dia inteiro levando café para lá e para cá, para cá, não significava que a obra dela na vida era fazer café, mas sim fazer educação, cada um com seu pedacinho, né? Que aquilo se transforma em criança correndo, em aula, em alegria, em problema, em solução. É nesta hora que as pessoas começam a se sentir bem. Sentir-se bem não depende exclusivamente de salário, não depende exclusivamente de condições materiais. Depende da sua visão sobre a obra, de sentir-se integrado a ela e importante para a sua edificação. Fazer parte, né, gente, que a gente acabou de falar. A obra de uma empresa é trabalhar com o cliente, deixá-lo completamente satisfeito? É trabalhar com o acionista, deixá-lo feliz? Claro, é fazer com que o funcionário se sinta bem. Sentir-se bem implica, sim, condições materiais adequadas, mas elas não são decisivas. Se fosse assim, não haveria ninguém trabalhando em educação pública, hospital público, em creche, etc. Né, gente? Quantos perrengues a gente passa. Se fosse assim, não haveria ninguém trabalhando em educação pública. Repetir. Afinal de contas, são áreas que materialmente portam uma precariedade muito grande. A pessoa se orgulha da obra. Todo ano, 15 de outubro, dia do professor, a TV mostra uma matéria em rede nacional de uma professorinha no interior do Amazonas que pega um barco ou pega um cavalo e percorre quilômetros para dar aula. Um exemplo da importância da obra. Eu não passei por isso, gente, mas passei por muitos perrengues na educação. E o Cortella está muito certo. Quando a gente faz com amor, quando a gente faz com dedicação, a gente pode até reclamar, né? Mas está sempre procurando solução, está sempre procurando fazer o melhor. E isso é muito relevante em qualquer setor da vida. Trabalhei muitos anos no Rio Grande do Norte, ajudando a fazer uma cartilha de alfabetização que é usada lá até hoje. E de vez em quando encontrava a dona Zefinha, uma professora que dava aula havia 25 anos. Andava 15 quilômetros todos os dias para dar aula. Era uma classe multisseriada, vocês sabem o que é isso? Eu trabalhei já com classe multisseriada, muito desafiante. É uma classe onde você agrupa vários alunos de todas as séries. Então, multisseriada do ensino fundamental, fileirinha do 6º ano, do 7º, do 8º e do 9º. E você tem que trabalhar diferenciadamente com cada uma dessas fileiras, como se fossem salas diferentes. Todo mundo na mesma sala ao mesmo tempo. Pense no que é isso. Se dentro disso tiver alunos participativos, que querem aprender, todos muito educados e gentis, belezinha. É desafiante, mas é confortante, é enriquecedor, né? Agora, e se dentro disso tiver aquele aluninho que é um pouquinho mais fora da curva? Aquele aluninho indisciplinado, que chama atenção, que você tem que estar ali o tempo todo junto dele. Um desafio a mais para o professor. Vamos ver o que o Cortella fala sobre isso aqui. E ela dava aula, pegava a merenda do bolso dela e o salário dela era o equivalente a quase R$90 por mês. Gente, isso é uma vergonha, né? Você pode dizer, mas isso é ilegal. Lamento,
continua sendo. Eu perguntava para ela, Dona Zefinha, por que a senhora dá aula? Ô, seu moço, se eu não der aula, eles ficam sem ninguém. Só tem eu. Emocionante, né? Mas a senhora ganha um salário miserável. Se a senhora for cortar cana na época do corte, a senhora ganha quase 10 vezes mais do que isso. Ô, moço, mas eles só têm eu. Você precisa ver como eles ficam felizes quando vêm aqui e quando eu vejo um deles andando para lá e para cá. Quando eu entro numa agência do banco na cidade, quem me atende é um daqueles meninos para quem eu dei aula há 10 anos. Gente, isso não tem preço. Quantos ex-alunos a gente encontra na vida que você ajudou na formação na época da escola básica e eles aí, profissionais, eles estão nos atendendo. E isso não tem preço. Isso que ela está falando acho que é um dos maiores orgulhos, uma das maiores satisfações de um professor. E sabe o que é mais bonito? Eles viram para a gente e falam assim, oi professora, tudo bem? Depois de, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, você continua sendo a professora. Eu tô até emocionada. Lindo, né? Lindo, não tem carinho maior do que esse na compensação, na representação do trabalho do professor. Vamos lá. O que eu ganho aqui não é isso que eles não me pagam. O que eu ganho aqui não tem preço. Será que essa mulher está de bem com a vida? Claro, mas pode-se argumentar como alguém pode estar de bem com a vida com uma vida miserável. Cuidado, é melhor a gente qualificar o que significa miserável, porque miserável talvez seja aprisionado pela ausência de visão da obra. Miserável talvez seja ser incapaz de sentir-se bem com aquilo que se faz. Claro, estar de bem com a vida não significa de maneira alguma que você não se canse. Aliás, o líder era aquele que se inspira, que anima as pessoas a se sentirem bem com o que fazem. Não implica em não se cansar. Se você trabalha intensamente num projeto, é claro que vai ficar cansado. Se uma empresa estipula uma meta para o próximo ano e você se mobiliza juntamente com a equipe, é claro que vai ficar cansado, mas não vai ficar estressado. De onde vem o estresse? De duas fontes. Primeiro, de não enxergar o resultado da obra. E segundo, de não conseguir partilhar o processo do trabalho ou responsabilizar os outros. No saldo final, pede-se a visão de equipe, esvai-se o sentido, fraqueja a razão de ser e se obscurece a obra. Capítulo maravilhoso, né? Espero que vocês estejam gostando. Na próxima semana a gente volta com o último episódio da série Liderança. Obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.